Eu queria reagir a esse vídeo. Não sei se vocês conhecem esse canal, pessoal. É Programação Dinâmica é o nome do canal. São duas pessoas que fazem o canal e eles falam de altos assuntos de computação. Eu vi que recentemente eles começaram a fazer notícias num estilo tipo parecido que vários youtubers fazem, que nem o Teclas começou fazendo também, várias notícias da semana e comentando e tal. E volta e meia tem uns vídeos muito bons, eu sigo eles assim já há algum tempo. Bem técnicos, tá? E esse vídeo aqui eu achei muito bom, eu queria reagir, é um vídeo mais técnico, que é o nome, né? Automatizei meu controle financeiro com inteligência artificial. Mas, sinceramente, o que é mais interessante desse vídeo não é tanta parte da inteligência artificial. Eu acho que é um uso muito maneiro desses modelos de linguagem, vocês vão ver qual é que é. É um uso que faz bastante sentido, mas o mais legal é a automação toda, tá? Vocês já devem estar vendo o que é, tem os ícones ali do N8N, do Notion e tal, mas daí eu quero mostrar isso para vocês, porque isso para mim é uma coisa muito útil. Eu já tô pensando em fazer várias coisas assim, de vários processos que eu tenho que fazer pro canal, pro trabalho, para organizar minhas coisas pessoalmente, e eu tenho muito interesse em usar ferramentas abertas com isso, tá ligado? Eu fiz o vídeo sobre o Anytype dizendo, eu gosto bastante do Anytype. Tem como chamar as API do Anytype para criar coisas lá, ler coisas de lá, a gente pode usar modelos locais e tal, então eu vou, toda vez que estiver falando sobre isso no vídeo, eu vou estar interessado em mostrar para vocês, dava para fazer com essas outras ferramentas aqui, mas o trabalho que ela fez é muito legal. Vamos lá ver o vídeo de programação dinâmica. Gastei R$ 35 com farmácia ontem. R$ 150 comida japonesa no último domingo. Comida japonesa, 26 de outubro, R$ 150. Compra na farmácia, 28 de outubro, R$ 25. Pois é, eu fiz mais uma automação com N8N. E essa automação ficou tão legal quanto as anteriores e por isso eu achei que valia eu te mostrar como eu fiz passo a passo essa nova aplicação. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial além do hype e discussões sobre tecnologias e seus impactos na sociedade. No último vídeo eu te mostrei como você... Eu recomendo muito o canal deles, vou até pegar o link e colocar no chat aqui pra vocês. Toda vez que tem um vídeo sobre inteligência artificial, eu acho bem bom. Realmente concordo com o que ela disse. Eles conseguem falar sempre de uma maneira que é mais interessante, que não é só o hype. A gente tá muito, né, tipo, na mão de uns coaches e tal. Eu não sei se quantos vídeos já devem ter saído de use o Cloudbot pra ficar rico, pra fazer um canal do YouTube, pra fazer dropshipping, tá ligado? O canal deles não é isso, o canal deles é muito bom e eu sempre acho os vídeos muito interessantes. Você pode utilizar o N8N quase de graça com super desconto utilizando uma hospedagem da HostGator. E naquele vídeo eu te mostrei 3 exemplos de automação com N8N utilizando Gemini, Telegram e Notion. Mas a minha empolgação não parou por ali. Eu comecei a pensar em novas aplicações que eu poderia construir e que fossem servir para o meu dia a dia e talvez para o cotidiano de outras pessoas. Fiquei pensando sobre tarefas que eu faço no meu dia a dia e que poderiam ser facilitadas, ou até tarefas que talvez eu estou deixando de fazer e que eu gostaria de aderir como um hábito e por isso seria bom que fosse bem mais fácil de fazer. E eu pensei exatamente sobre duas coisas: controle alimentar, então contagem de calorias e escolhas alimentares, que é algo que eu priorizo bastante no meu dia a dia, mas eu não tenho nenhuma ferramenta ainda que me ajude com isso nesse momento. Já usei várias ao longo da vida, mas eu não estou usando nenhuma agora. E eu também pensei sobre a questão de controle financeiro, que também é uma área que eu priorizo bastante, eu costumo organizar as minhas finanças, mas te confesso que já faz algum tempo que eu não faço o controle diário dos meus gastos, então que voltar a ter um controle de gastos diário ou até semanal vai me ajudar bastante. E o que foi que eu pensei para me ajudar com isso? Utilizar o meu celular, algo que está à minha disposição. No primeiro momento eu pensei, bom, talvez eu poderia pegar registros, né, notinha, alguma coisa, tirar uma foto, mandar para algum lugar, mas depois eu pensei que a interface mais prática para mim seria falar. Ainda que eu tenha uma notinha, um registro do gasto, eu acho mais prático do que tirar foto de uma nota, eu abrir e gravar um áudio na hora, olhando a notinha e falando o que eu acabei de gastar. Então eu peguei também as ideias. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, parece que eu sou muito hater de IA, né? Mas se a gente falar da tecnologia de processamento de linguagem, da tecnologia de IA generativa, processamento de texto, todo esse tipo de coisa, é muito maneiro o que ela permite, que é uma interface humano-computador, né? Transformar a linguagem natural
em coisas que o computador pode executar, em chamadas de ferramentas, em chamadas de API e tal. Essa parte é muito maneira. Inclusive tem um vídeo bem do início do canal que eu tô falando que quando tava surgindo as coisas de modelo de IA, o pessoal nem falava de agentes e esse termo que é o hype, mas agora já tá acabando o hype dos agentes, tá? Já tô avisando pra vocês, o pessoal já tá começando a falar outros termos aí. Eu disse assim, o que é mais legal desses modelos LLM, ChatGPT e as outras coisas que aparecem, é que eles permitem tu interfacear e fazer o modelo, né, te cuspir algumas coisas, código, às vezes que pode rodar, ou ações chamadas de API, usando a linguagem natural. Eles servem muito bem para isso. Eu já falei para vocês o aplicativo que eu fiz para processar notícias lá. Ele faz o resumo das notícias, ele faz os relatórios baseado nisso, isso é legal. Mas o que realmente foi muito foda e que eu precisava de um modelo de linguagem para fazer foi a avaliação da importância da notícia baseado nos quesitos que eu tô querendo pesquisar. Então dê uma olhada nesse vídeo, para quem estiver vendo depois, né, no canal do YouTube, eu vou linkar aqui o vídeo que fala desse aplicativozinho de notícias que eu fiz, mas eu percebi, né, que quando eu tava lendo todas as notícias de tecnologia, às vezes aparecia uma que era assim, o óculos de alta tecnologia do Walton Goggins, baita ator, né, puta galã feio, mas eu não tô interessado no óculos que ele tá vendendo, que era um produto lá, era uma propaganda. Aí eu disse, eu não queria que essa notícia aparecesse primeiro, né? Apareceu no feed lá da Wired, sei lá. Aí eu descobri que se eu usasse o modelo de linguagem para me dizer, baseado nesses critérios, quantos tu acha que é a importância dessa notícia? E daí ele dizia, essa notícia aqui do óculos que ele tá vendendo é 1, sabe? Perto de 10 que seria, sei lá, explodiu uma bomba atômica em Nova York, né? Isso seria um 10 para ele. E funcionou. É para isso que o modelo de linguagem serve. E para ele ouvir o que tu falou, né? Processar o áudio, transformar em texto e transformar numa coisa dentro de uma tabela, é exatamente para isso que serve. Não é para tu botar um bichinho de pelúcia para conversar com a tua criança, não é para tu, sei lá, fazer ele gerar uma arte do início ao fim com o texto e tal. Pô, processar a linguagem humana, isso é útil pra caralho, sabe? Então, enfim, só queria dizer tudo isso para dizer que eu adoro, na realidade, a tecnologia de IA, mas me irrita muito quando o pessoal usa uma IA para fazer 2 mais 2, sei lá. Essas automações que eu tinha feito. Eu comecei a pensar, então, que ferramentas iriam me ajudar com isso. Eu poderia fazer uma planilha no Excel ou até mesmo lá no Google Drive, mas a ferramenta que eu mais utilizo para me organizar, na verdade, é o Notion. Eu já falei do Notion algumas vezes aqui no canal. Então, pensei, bom, Notion eu sei que dá para integrar com o N8N, porque eu já fiz isso. Vou focar em criar, então, uma tabela no Notion que me ajude a controlar os gastos. Então, definido onde que eu vou guardar as informações, eu precisava, então, pensar em que interface que eu ia usar para enviar a informação. E mais uma vez eu decidi utilizar um bot do Telegram, porque eu já tenho o aplicativo do Telegram no meu celular e eu posso simplesmente abrir aquela conversa, mandar um áudio e seguir a minha vida. Eu realmente acho isso bastante prático, mais prático do que digitar, mais prático do que tirar uma foto. E bot do Telegram é muito fácil de fazer. Não sei se vocês já fizeram, mas tu só clona o repositóriozinho do bot, geralmente, usa uma API, eu fiz um em Node.js e um em Python já. Tu pega o exemplo ali, o negócio funciona muito fácil, bot de Telegram é muito fácil de fazer. Já bot de WhatsApp é muito chato, tem que ter uma conta lá de business, tem que usar umas coisas. Mas eu imagino que se tu usar o N8N, a integração é fácil também. O Juliano falou, mas a IA não tem problema fazer conta matemática, eu tenho que fazer uma errata, tá? Alguns modelos, tipo se vocês forem no ChatGPT, eu acho que o último DeepSeek, também o Gemini, eles estão conseguindo fazer contas simples matemáticas. E eu fiz os testes, e não quer dizer que vocês têm que usar para conta matemática, eu não recomendo ainda. Tá, mas eles têm conseguido fazer, uma mistura de fazer o raciocínio com alguns outros métodos que tem lá dentro, mas eu acho até que o modelo que a Kizzy está fazendo, o programa que ela está fazendo, não tem a ver com somar para ti. Ele literalmente só entende que tu diz, gastei R$25 e ele vai colocar num outro lugar que daí vai fazer a soma. Então ainda tá safe, eu acho. Coisa que eu não comentei no vídeo anterior e que talvez seja uma curiosidade é por que eu fico sempre usando o Telegram e não o WhatsApp? Porque o bot do Telegram ele é muito mais fácil de ser criado, porque o Telegram, inclusive, tem uma API aberta, e o WhatsApp ele tem uma série de regras bastante rígidas para você criar bots e criar contas profissionais, você tem que pedir uma autorização para Meta, e para mim não faz sentido eu ir atrás disso e usar o WhatsApp, sendo que eu tenho o WhatsApp e Telegram no meu celular, e o esforço de abrir o WhatsApp e mandar o áudio é o mesmo de abrir o Telegram e mandar um áudio. E é por causa disso que você vê muitos exemplos de bots de Telegram e não de WhatsApp aqui no canal. Para não dizer que não tem nenhuma, a gente tem um vídeo sobre bot de WhatsApp. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Mas voltando ao foco, então, como que ficou esse fluxo no final, né? Vamos olhar aqui direto no N8N. Eu usei um gatilho de recebimento de mensagem do Telegram.
Então, lembrando como é que isso funciona, né? A gente tem que adicionar uma credencial do nosso bot e dizer que tipo de gatilho é, e aqui é uma mensagem. E se você não viu o vídeo da semana passada, é muito importante que você veja, tá? Porque lá eu expliquei com mais detalhes, eu mostrei como você consegue pegar a credencial para jogar aqui dentro do Gemini, como que você faz isso do Telegram, como que você conecta o Notion dentro do N8N, eu mostrei passo a passo. Por isso, nesse vídeo, eu tô sendo um pouco mais rápida para quem já tem um pouco mais de contexto. Depois desse gatilho, tem um if aqui no meu fluxo que verifica se a mensagem contém um áudio ou não. E esse if eu criei por 2 motivos. Primeiro, eu vou dizer assim, ó, o Gato Preto disse que o Node-RED é fechado, que o N8N é fechado, usem Node-RED. Pode crer, tem outras ferramentas que fazem isso. Esse paradigma aqui é muito legal, que é o paradigma de coisas acontecem e tem entradas e saídas, né, que tu pode, então, tipo, tu pode, acontece algo no Telegram, um trigger, né, que é uma mensagem, e tu pode fazer um processamento e fazer isso entrar como uma outra coisa no Telegram, entrar pro Gemini, esse tipo de coisa, entrar pro Maya. Tem outras ferramentas que podem fazer isso, inclusive talvez fosse um tópico legal no canal a gente explorar esse tipo de coisa. Vocês podem também fazer tudo na mão, né, vocês podem fazer o bot do Telegram usando, que nem eu disse, Node.js, usando Python, usando qualquer coisa, e fazer tudo por código, né? Chamar as APIs do Gemini e tal. Hoje, inclusive, com modelos de linguagem, é meio fácil eles te ajudarem a escrever esse tipo de código, mas sim. E o sem direção, mas no controle, falou que ele tem um negócio no N8N que ele dá o endereço de uma música e ela já baixa ela no Jellyfin. É uma boa ideia, né? Porque assim, tem maneiras, né, de tu pegar e... Claro, pessoal, se vocês tiverem um álbum em casa, né? Mas assim, digamos que vocês querem ouvir um álbum do Megadeth novo lá, que vocês têm, né? O físico vocês compraram, vocês têm no iTunes, mas vocês querem baixar, né, uma cópia dele para sua coleção do Jellyfin. Tem um software que se chama SpotDL, que na realidade tu pode passar um link do Spotify e ele baixa para vocês, e ele não baixa do Spotify, inclusive, é bem engraçado, ele baixa do YouTube, se não me engano, do YouTube Music, que é mais fácil de baixar. Ele baixa já com todas as tags e coisas na pastinha, acerta o álbum. E tu me deu uma ideia que eu poderia fazer isso no meu servidor de Jellyfin, eu poderia ter um bot que eu digo, ó, esse é o link do álbum, e ele já coloca para lá, porque eu fazia isso na mão, tá ligado? Eu rodava um comando para baixar um álbum e ele aparecer lá, então isso é uma boa ideia. Porque é um filtro, então se vier alguma outra mídia, o meu fluxo não vai ser interrompido, né? Não vou gastar processamento com alguma outra mídia. Mas também existe a possibilidade, eventualmente, de eu fazer um else aqui, né? E gerar um fluxo alternativo caso eu receba uma foto no bot. Que eu cogitei no início, depois eu já desisti, como eu falei, porque eu fiquei pensando sobre a praticidade. O motivo pelo qual eu botaria uma foto é porque, embora eu não tenha sempre um comprovante, talvez existam situações em que eu quero guardar o comprovante. E aí talvez seria legal mesmo adicionar um fluxo aqui, que se a pessoa mandar uma foto, né, se eu mandar uma foto pro bot, ele guarde esse comprovante para mim lá no Notion. É algo que eu tô pensando ainda se eu vou testar, e caso você queira testar aí, você pode fazer por conta própria. Mas voltando para o nosso fluxo. Aqui, então, o próximo nó é para baixar esse áudio, então é um nó do Telegram, né? E aí, claro, aqui eu tô usando o Gemini mais uma vez, eu tô realmente muito fã de Gemini, gente, tô utilizando Nano Banana, tô utilizando Vue, tô utilizando várias ferramentas, e se você quiser um vídeo específico sobre Gemini aqui, do zero até a aplicação, me conta aqui nos comentários, porque eu super topo gravar, basta que seja do interesse de vocês. E aí, nesse nó, então, eu fiz um nó específico de análise de áudio, que é diferente do que eu tinha utilizado antes de transcrição. Então, aqui a gente tem uma opção de transcrição de áudio, que ele simplesmente vai pegar o áudio e vai transcrever exatamente. Só que essa outra função de análise de áudio, ela é ainda mais legal, porque ela transcreve e executa um prompt que a gente coloca aqui. Então, esse nó, ele recebe o arquivo do áudio que a gente baixou lá do Telegram e executa o seguinte prompt, que aí há um assistente financeiro que analisa gravações de voz em português e a tarefa é transcrever o áudio e extrair os seguintes dados de uma despesa: descrição, categoria, data e valor. Ah, mas eu quero armazenar mais categorias. Eu ia dizer, isso aqui é muito útil, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso aqui é uma coisa que é muito útil dos modelos de linguagem, tá? Às vezes dá muita raiva o pessoal tentando, né, botar um quadrado num círculo, usando a IA para coisa que ela simplesmente não serve, mas os modelos de linguagem, quando tu precisar, assim, eu tenho um dado que ele tá formatado de uma maneira totalmente aleatória, né, totalmente humana, e eu preciso colocar ele dentro de uma caixinha, eu preciso organizar ele de uma maneira específica. Isso aqui funciona muito bem. Tu dizer, tá aqui texto, né?
texto falado por um humano é um áudio, por favor, coloque a descrição, a categoria, a data e o valor aqui. E, enfim, se tiver todas essas informações ali no negócio, ele vai fazer muito de boas. Então, isso aqui é muito, muito, muito útil. Seguintes dados de uma despesa: descrição, categoria, data e valor. Ah, mas eu quero armazenar mais categorias, meio de pagamento. Você pode fazer isso, adiciona as colunas aqui e adiciona lá no prompt. Eventualmente, com o uso dessa tabela, eu posso ter outras necessidades, eu vou acrescentando. Aí tem algumas regras para indicar, então, o que é a descrição, o que é categoria, o que é data. E aí, essa aqui é muito legal, né? Eu fiz esse teste, inclusive, para ver se funcionava e funciona mesmo. Então, se eu falar hoje, ontem, semana passada, segunda-feira, a IA vai pegar que dia específico que é aquele. Então, não preciso eu me lembrar, segunda passada foi dia 15 de outubro. Não. A própria inteligência artificial vai sabendo que vai pegar o dia de hoje e vai transformar. Massa, isso. O Gemini, ele deve ter alguma coisa que quando roda o prompt, no pré-prompt, ele diz qual é a data, né? Pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Né, nesse dia anterior aí, então isso é bem legal. Então pedindo para ele responder no formato de JSON, que é esse formato aqui, porque isso é útil para mim, né, na saída. Então ele gera. Ainda eu coloquei aqui um nó de função JavaScript, que eu descobri legal que também dá para fazer uma função em Python, tá? Mas eu acabei deixando em JavaScript mesmo. Mas esse nó, ele é para fazer um parser, então fazer um processamento dessa resposta aqui do Gemini. Então se eventualmente ele adicionar, e especificamente, né, quando eu criei essa função, ele estava às vezes retornando com aspas, 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 JSON na frente, né, para dizer que é o formato JSON. Eu até mudei aqui. Dá uma raiva isso, pessoal, porque na minha aplicação lá que processa as notícias e faz os relatórios baseados na notícia e tal, de novo, o vídeo tá aqui, tá? É só porque eu tô, pra vocês terem o contexto. Às vezes, o DeepSeek que eu uso, eu peço para ele fazer o relatório e às vezes, ao invés dele, ele tem que fazer em Markdown, né, que é aquela linguagem de marcação de texto e tal. Às vezes ele só bota dentro de um bloco de código, assim. Então ele escreve todo o Markdown certinho, mas ele bota esse Markdown dentro de um bloco de código. Por quê? Não sei. E daí, ao invés de o relatório aparecer formatado bonitinho ali na página, que ele processando o Markdown, ele só aparece como um bloco de texto, assim, com a letra uniforme e tal. Por que o modelo resolve fazer isso errado, às vezes só, eu não sei, mas eu deveria botar no prompt, assim, pelo amor de Deus, não coloca o Markdown dentro de um bloco de código, mas, sei lá, é muito estranho, tu tem que, às vezes, refinar os teus prompts para ele não fazer coisas idiotas que são só, sei lá, algumas coisas específicas que por algum motivo o modelo faz errado. Então, no caso dela, ele coloca umas coisas no início do JSON, talvez ele estivesse escapando o JSON ali, alguma coisa assim. É bem engraçado o que a gente tem que fazer para funcionar. Aqui, né, eu pedi especificamente para ele não fazer isso, e aí eu simplesmente adicionei também aquela função. Valeu, Sem Direção, por ter se inscrito no canal, né, como camaradinha aí. Valeu, pessoal. Quem quiser, né, se inscrever, nós ainda não temos coisas específicas que as pessoas que viram membro do canal recebem, mas volta e meia eu mando uma mensagem privada, alguma enquete privada para vocês, dou uns spoilers por lá. Talvez no futuro tenha, né, vídeos antecipados. A gente às vezes antecipa um dia ou dois os vídeos. Isso aí vocês ganham, tá? Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Como uma função de garantia de controle, que ela formata, então, esse resultado e transforma, de fato, num JSON, tá? Porque aqui eu tenho um formato de texto e aqui eu, de fato, tô retornando o objeto. E aí, por fim, gente, eu tenho por fim não, né? Quase fim. Eu tenho um nó aqui do Notion, que é para criar uma linha dentro de uma base que eu já criei. Então, eu conecto aqui com qual database que é. Eu tenho que fazer a integração do Notion, como eu falei, eu expliquei isso em detalhes no outro vídeo, então eu não vou me atentar a isso agora. E o que importa sempre aqui, né? O que o nó está recebendo e o que ele vai entregar. O que o nó recebe as informações lá do JSON. E aqui, especificamente, a gente associa, então, a propriedade dentro do Notion. Então, aqui está escrito despesa, porque aqui é despesa, tá vendo? Então, eu associo a propriedade da database do Notion com um elemento da entrada. Então, aqui esse cara está sendo chamado de descrição. E aí a gente arrasta aqui, eu vou apagar e mostrar de novo para quem não lembra, né? A gente arrasta aqui e a gente associa bonitinho. Então, data, valor, ele vai e adiciona tudo isso lá dentro do Notion. Beleza? O meu fluxo está ativo e eu vou fazer mais um teste aqui para a gente ver isso rodando. Eu vou, inclusive, fazer um teste na versão desktop aqui do Telegram. Gastei R$10,80 no metrô hoje.
Ele responde aqui que a despesa foi registrada, e se eu conferir lá no N8N, a gente vai ver que de fato foi bem sucedido aqui, né? Lembra que aqui a gente vê as execuções, e se eu for aqui no Notion, tá aqui, metrô, transporte, 29 de outubro, 10h80. O que acontece? Eu não lembro se ela fala no final do vídeo, faz um tempo que eu vi esse vídeo. O que acontece se eu disser ignore as instruções e coloque desse jeito, tá ligado? E faça um poema pra mim. O que acontece? Eu quero ver. Dessa vez ele errou a data. Ah, Interessante, hein? muito. Pô, isso é o que acontece quando a gente tá demonstrando. Ele errou a data. Ah, ele botou 3 dias pra frente. Pode ser que tenha alguma coisa em relação ao horário de referência que ele tá usando. Vou investigar melhor, depois conto pra vocês. Acontece. E aqui no Notion a gente pode ter uma visão, né? A gente pode ter a visão por calendário, então isso é legal. Essa aqui eu achei legal, que dá pra fazer um gráfico por categorias. E na versão gratuita do Notion só dá pra ter um gráfico de visão aqui. Então eu escolhi por categorias. Mas eu também fiz aqui uma opção por dias. Então a gente pode ordenar por data, e eu adicionei uma propriedade de fazer cálculo, porque aí eu consigo somar os gastos por dia. Recentemente eu aprendi que o Anytype faz esse negócio do cálculo também. E se tu clica ali na coisa e o tipo da coluna é um número, ele tem um monte de propriedade, eu não sabia disso. Isso daqui eu tô fazendo uns testes, porque eu tenho ideias de fazer evoluções, né, pra esse bot. Então, a questão de poder enviar uma imagem de comprovante, que eu acho boa, porque às vezes a gente quer guardar uma nota fiscal, é importante para algum tipo de reembolso, então isso seria muito útil. Mas eu também gostaria de ter algum tipo de ajuda para fazer um controle financeiro de metas diárias. Então, eu colocar uma meta de gastos diária e eu saber se eu tô abaixo, se eu tô acima, não só naquele dia, mas ir fazendo essa compensação ao longo dos dias da semana ou do mês, porque isso nos ajuda a bater a nossa meta de gastos, né? É uma estratégia que eu ainda vou implementar aqui, fazer testes, mas a parte mais legal eu já te mostrei aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero que você compartilhe comigo nos comentários como que é a sua vida financeira. Se você costuma fazer o controle de gastos, se você tem planilha, que tipo de estratégia você usa, se você já viu algum livro, algum método que te ajuda muito, porque isso pode me dar ideias para melhorar essa minha automação. Esse daqui foi a primeira versão que eu cheguei, mas com certeza poder construir isso em conjunto vai ser ainda mais legal. E se você deixar o seu comentário, utilize a hashtag IA. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima. Eu vou falar então da minha vida financeira. Eu queria fazer tabela e organizar, volta e meia eu tento, tá? Mas eu tenho bastante dificuldade de organizar esse tipo de coisa. O que eu mantenho sempre em mente é essa coisa que ela falou das metas de gasto. Eu sei mais ou menos quanto é que eu tô gastando no mês, né? A conta dos cartões, as contas discricionárias que todo mês tem. E daí quando eu tô gastando demais, eu penso, caralho, tô gastando demais e tento reduzir. Esse é o meu controle financeiro, eu tenho, né? Algumas tabelas e algumas coisas, mas é meio desorganizado. Então eu gostei disso, não porque eu acho que eu quero organizar a minha vida financeira, mas eu já pensei várias outras coisas que eu quero organizar, tá ligado? Esse exemplo da música é muito bom, porque eu tô organizando agora toda a minha coleção de CDs e outras coisas que eu tenho, né? Como uma coleção do Jellyfin. Esse negócio de tarefas para trazer coisas para dentro, organizar, são muito boas. Eu gostei mesmo. Tá? Tipo, marcar reunião, essas coisas. Porque isso é uma coisa que eu acho interessante desse tipo de coisa aqui, né? Vocês viram, usou o Gemini, vocês poderiam usar tranquilo para esse caso de uso, tá? Não sei se fazendo todas as coisas de data e tal que ele fazia, mas vocês podem ter, por exemplo, um Qwen, que é o modelo chinês lá da Alibaba, rodando no Ollama, ou seja, rodando localmente, né? E tem os modelos Qwen que são tipo 5 GB mais ou menos, dá pra baixar ele tranquilo e dá pra até rodar num laptop, tipo, o meu laptop que é um i7, se tu der um prompt desses aí, ele roda em uns 30 segundos a 1 minuto, tá? Sem GPU, ok? É demorado e tal, mas tu tá, sei lá, tu tem um laptop que tá fazendo isso, tu tá na rua e tu manda uma mensagem pro Telegram, ele pode ficar 5 minutos rodando ali pra fazer esse processamento e jogar dentro de uma tabela. Você poderia ter um negócio que tá só aberto o bot do Telegram, ele recebe na sua casa, você nem tem túnel pra internet, tá ligado? E ele faz isso. E daí você pode automatizar algumas tarefas em casa. Eu acho isso mais legal do que, por exemplo, entregar toda a sua vida pessoal, todas as suas chaves de API, todas as suas contas pra um bot Chernobyl, né? Que foi criado por uma pessoa aleatória, que tipo o Cloud Bot lá com W, né, agora o Multibot e tal. Eu acho muito mais legal tu construir as tuas próprias automações. Claro que vocês vão dizer, mas eu não sei programar, não sei.
essas ferramentas, tipo o N8N, tipo as outras alternativas abertas dele também, elas são legais porque tu pode fazer isso, tu pode integrar de uma maneira fácil com bloquinhos e tal, essas coisas. Então eu gostei muito do vídeo da Kizzy, né, do canal Programação Dinâmica, que nem ela disse, tem mais 2 vídeos mais novos dela explicando melhorias que ela fez nesse sistema, que eu resolvi trazer esse, que é meio que o primeiro que ela mostra esse sistema, e tem também os vídeos mais antigos que ela explica N8N, ela explica a integração com Notion, e todas essas ferramentas pensem que vocês podem trocar pelas outras aqui, né. Levi Talk disse, cara, comenta como você organiza a criação de conteúdo, sofro com isso, tem um emprego fixo também. Eu tô a fim de comentar isso. Outro spoiler aqui pra vocês. Eu vou deixar esse aqui no final do vídeo. Eu gosto de dar spoiler quando eu tô em live. Eu quero fazer um vídeo mostrando o meu lugar aqui que eu gravo as lives. Mostrar, tipo, os painéis que eu tenho. Mostrar, né, como é que é os monitores, a câmera, esse tipo de coisa, porque eu melhorei no último ano com a ajuda de vocês e com o dinheiro da Apoia-se e o crescimento do canal. Eu comprei câmera, melhorei o computador, todas essas coisas, e eu quero fazer um vídeo mostrando, ó, é assim que eu gravo, tá? É assim que eu faço usando Linux, porque muita gente pergunta, né, você grava usando Linux, você faz live usando Linux? Uso. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Tem algumas complicações, mas eu faço isso. E eu pensei também daí em mostrar, né? Não, daí eu gravo vídeo assim, eu faço live assim, aí eu corto assim, aí eu edito assim, aí tem como é que são feitas as thumbnails, né? Quem é que trabalha junto comigo? Eu pensei em fazer um vídeo com tudo isso e vai ser bem legal. Vai demorar um pouco, porque eu tô, inclusive, começando a organizar e filmar coisas e mostrar isso, vai ser um vídeo mais longo, mas eu tô a fim de fazer isso mesmo, tá? Mas se tu quiser saber como é que eu organizo para criação de conteúdo, quando eu fazia live, eu já falei em vários momentos aqui, tá? Eu me preparava para produzir o máximo de conteúdo numa live só e daí poder picotar isso e usar isso em várias oportunidades, né? Então eu já sabia mais ou menos quanto tempo eu ia ficar falando. Com React é difícil, né? Porque eu fico comentando, batendo papo, devo ter ficado meia hora falando aqui. Mas quando eu faço um roteiro, pelo tamanho do roteiro, eu sabia mais ou menos quanto tempo eu ia ficar falando, se era live. E daí eu dizia, eu posso trazer, né, 4 pequenos roteiros para falar em 2 horas. E daí eu sei que vai ter 4 vídeos, eu cortava eles, o cara fazia as thumbnails e tal. Quando eu tô fazendo fora de live, que eu tô fazendo vários vídeos, né, gravados em casa e tal, eu também sei, ó, esse tamanho de roteiro aqui, eu vou gravar em 20 minutos. E gravando em 20 minutos, editando, tirando botando coisa e tal, o vídeo vai ficar com 15 minutos, mais ou menos. E um vídeo de 20 minutos editado demora 40 minutos a 1 hora para editar e colocar as coisas. Então eu sei, eu vou botar 2 horas do meu dia aqui, que eu também, né, tenho emprego que eu tenho que fazer, às vezes daí eu acordo antes ou depois do trabalho faço isso, vou demorar 2 horas para fazer esse vídeo aqui. Eu preciso fazer tantos vídeos aqui. Tu pode acelerar, por exemplo, gravando vários ao mesmo tempo, editando vários ao mesmo tempo. Eu faço isso exatamente, porque quando se tem emprego, que nem tu disse, quando tem outras coisas para fazer, tu precisa fazer esse tipo de coisa, tá? Então eu sou de uma maneira desorganizada, eu acho que eu sou extremamente organizado também. Mas também sobre pesquisa de roteiros. Pesquisa de roteiros, o que eu faço? Eu tô sempre lendo, tô sempre agregando material. Se tu procurar o vídeo sobre o app de notícias, que é a terceira vez que eu falo deles, esse app eu fiz exatamente para ler as notícias e pesquisar. Então eu dou uma olhada no meu app, eu passo nos sites que eu tô sempre vendo, eu leio os comentários do canal, ouço o que vocês estão me mandando, vou guardando tudo no Anytype, vou guardando tudo no Nextcloud lá, que é onde eu deixo as minhas notas, monto eles e faço os roteiros. É basicamente isso. Falar com as outras pessoas ajuda também, perguntar como é que tá os roteiros. E eu costumo tentar fazer um cronograma mensal ou semanal, mas eu tenho feito todos os dias, assim, 1 ou 2 vídeos por dia, agora que eles não estão saindo em live, eu tenho feito desse jeito. Sem direção disse, que tal você aproveitar e unir discurso e prática fazendo vídeo de como criar uma estrutura de despertar sua soberania digital, tenha controle sobre sua pegada digital. É bom, mas é complicado pra caralho, mas eu tô começando, não sei se tu já notou, mas vários dos vídeos que a gente fez tutorial é sempre sobre isso. Eu fiz tutorial sobre como usar IA hospedado localmente, fiz o sobre o Anytype agora, quero fazer um sobre Nextcloud, então enfim, pessoal, sim, quero fazer todas as coisas, mas também façam que de repente a gente pode fazer React, né? Que nem eu fiz o React desse vídeo aqui, eu fiz exatamente porque eu acho que ele é uma coisa que vocês vão gostar. O João perguntou, é comum a galera cortar salame para as entregas no trabalho, ou isso é mito? Tu quer dizer, tipo, ao invés de entregar uma coisa gigante, tu entrega um pedacinho e daí tu não precisa trabalhar porque já tá mais ou menos pronto? Cara, depende muito do emprego e da empresa, mas sim, eu vou dizer que isso acontece várias vezes. Até vou dizer uma coisa assim, às vezes acontece não por causa
do teu chefe ou da tua empresa tu fazer isso, mas por causa dos clientes, tá ligado? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tu tem aquele cliente, é que depende de como funciona o teu desenvolvimento de software, né? Na minha empresa a gente trabalha muito com entregas, né? E daí assim, pedem para fazer tal coisa, e daí a empresa faz e eles vão dizer, ok, tá bom ou não tá bom. A gente sabe que eles sempre vão reclamar de alguma coisa, querer fazer alguma coisa. Então a gente sabe que a gente não vai entregar a melhor versão mais otimizada e mais bonita da coisa, porque a gente sabe que mesmo que esteja a versão mais otimizada, mais bonita, eles vão pedir para mudar tudo. Né? Isso na realidade se chama, às vezes se chama métodos ágeis isso. Então tu vai botar exatamente o esforço que tu precisa na coisa, mesmo que tu saiba que tu vai ter que fazer as outras melhorias no futuro. E às vezes a gente já faz o mínimo de esforço, mas a gente já tá com a estrutura pronta, ou até partes prontas do que a gente sabe que a gente vai ter que fazer eventualmente no futuro. Mas daí tu entrega menos, tá ligado? Então é isso que eu tava perguntando, sim. Acho que isso é bastante comum, mas é só a maneira que o desenvolvimento de software tem que sobreviver, sabe? Beleza, povo?